Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 25, versículo 14. Vamos fazer duas leituras. Salmos, capítulo 25, e versículo 14. Salmo 25, versículo 14. Amém? Todos encontraram? Versículo 14 do Salmo 25. A intimidade do Senhor é para que os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos ler, para a gente já ganhar tempo, no livro de Crônicas, no capítulo 1 Crônicas, no capítulo 17, que nós vamos falar sobre essa aliança do Senhor, que ele revela àqueles que o buscam. Crônicas, que está depois do 2 Reis, no capítulo 17. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo o que estás no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás a casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei, acaso alguma palavra com que algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não edificaram uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o povo de Israel. Versículo 11. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teu Deus, então farei levantar-se depois de ti o teu descendente, que será teus filhos, estabelecerei o meu reino, estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei de ti, como a não retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme esta visão, assim falou Natã. No versículo 16. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi assim ainda há pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito do teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Deus. Que mais ainda te poderás dizer, Davi, acerca das honras feitas ao teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. O Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para tornar notória todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar
para ser grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito. Versículo 22. Estabeleceste ao teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, me fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da tua casa será estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é o Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhes edificarias uma casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és o Deus e prometestes a teu servo este bem. Se, pois, agora, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, te damos graças, Senhor, pela tua presença, pelo teu Santo Espírito, pela tua casa, Deus. Te damos graça, Pai, porque foi o Senhor que a declarou que a tua casa seria para sempre, Deus. E, Pai, o teu reino não teria fim, Senhor. E tu se agradou em dar o teu reino para nós. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos por cada vida que está aqui, Senhor Deus. Abra o nosso entendimento, Senhor Deus. Mas, principalmente, Senhor, abra o nosso coração, Pai, para que possamos conhecer mais de Ti, Deus. Te damos graça por tudo, pelo Teu santo e engrandecido nome. Amém, Senhor. Aqui, nesse livro de crônicas, é um livro muito interessante, porque eu fiquei pensando para fazer a palavra, para estudar a palavra, meditando, como agradecer. Mas o que nós vamos agradecer essa noite? Estamos agradecendo tantas coisas, né? Estamos agradecendo um novo coração, como a Belalma pregou. Estamos agradecendo a nossa casa, 29 anos que estamos aqui. Estamos agradecendo pelas vidas que estão aqui, pelas vidas que já passaram por aqui. Mas e hoje, o que vamos agradecer ao Senhor? Hoje eu quero falar sobre agradecer a intimidade que temos com Deus. Amém? Vamos agradecer essa intimidade que o Senhor nos tem dado. Aqui no livro de Crônicas, é um livro muito interessante, porque ele mostra um grande homem e é um personagem histórico na vida do povo de Deus. Fala de Davi. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. E Davi é um homem apaixonado, a gente pode dizer assim. Um homem muito apaixonado por Deus. Então, tudo que Davi fazia, ele rendia graças ao Senhor. Até eu escrevi aqui, dentro das minhas anotações, que Davi é como nós. É um herói com os seus defeitos. Somos heróis com os nossos defeitos. E Davi, ele, com todos os defeitos que ele tem, ele reconhecia Deus. Ele sabia que tudo que ele fazia tinha a ver com a ação de Deus na vida dele. E Crônicas é um livro que repete as histórias de 1 Reis, 2 Reis, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Só que 1 Crônicas, ele faz um recorte. Ele tira do cotidiano, tira daquela vida dos reis, ele fala de todo um momento especial de Israel, em que a Arca da Aliança foi para Jerusalém. E eu acho bonito porque Davi sentiu o desejo de fazer uma casa para Deus. Davi sentiu o desejo de falar, poxa, eu tenho uma casa tão bonita, eu tenho uma casa de cedro, eu quero fazer uma casa para o Senhor. Mas Deus surpreendeu Davi. Não foi Davi que fez a casa para Deus, foi Deus que fez a casa para Davi. E eu creio que é um primeiro passo das nossas vidas, é saber que primeiro o Senhor estabelece a casa dele em nós. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa para agradecer a Deus, não é? A gente quer cantar, a gente quer louvar, a gente quer dar piruata, a gente está feliz, a gente se sente assim muito com vontade de agradecer. Mas o Senhor primeiro, ele tem que habitar em nós.
No primeiro momento, você quer fazer para Deus, mas no primeiro momento, Deus faz por você. Não dá para ser inverso. Primeiro você faz para Deus, depois Deus faz por você. Pelo contrário, Deus tem que transformar você para você conseguir fazer alguma coisa para Ele. É o primeiro passo da gente servir ao Senhor, porque é somente um coração transformado que consegue se aproximar de Deus. Se o coração não estiver sendo lapidado pelo Senhor, a gente não consegue chegar a Deus. E Deus, esse livro de Crônicas é um livro bonito, porque ele encoraja e exorta ao povo a perseverar. Mesmo quando tudo estiver difícil, você precisa perseverar. Porque só quem resiste consegue ver a Deus. O primeiro passo, resista. Como diz a palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a palavra de Deus, ela chama a gente à resistência. E quando tudo está difícil, aí vem o livro de Crônicas e fala, persevera, porque Deus fez uma aliança lá no passado. Ele fez uma aliança com Davi. E nessa aliança, o reino dele vai ser para sempre. A nossa vida aqui vai passar, mas a nossa vida já é eterna, porque a nossa vida está junto com o Pai. Então, hoje a gente estuda Apocalipse na escola dominical, a gente já vibra, já tem vontade de cantar Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, digno de honras e glórias, louvores e adoração. Porque quando a gente faz a leitura, a gente percebe que a nossa igreja aqui já é um pouquinho do que está sendo reservado lá no céu. E hoje a gente leu que as nossas orações, elas estão em taças de ouro, como incenso, uns 24 canções. Quando a gente louva aqui, quando a gente ora aqui, isso sobe. E quando sobe, a festa no céu. Então a festa que está acontecendo aqui hoje, a festa que foi todos esses domingos, é uma festa que já está sendo reservada lá, ó, há muito tempo. Assim como Davi sentiu um desejo de fazer uma casa para Deus, a nossa pastora sentiu o desejo de agradecer ao Senhor. E a nossa pastora sentiu esse desejo no interior dela. Como agradecer? Como agradecer todos esses anos com Deus? Como agradecer a nossa vida sendo guiada pelo Senhor? A nossa vida já não tem mais uma sem rota. A nossa vida já é guiada pelo Senhor. Quantos anos de perseverança na igreja? A pastora está aqui há mais de 20 anos. Quantos anos que, às vezes, a gente fica bem cabisbaixo. Mas aí até eu escrevi aqui, quando a gente estiver com momentos muito difíceis, respire Deus. Quando você estiver feliz, suspire Deus. Porque quando você está no momento difícil, aí você tem que segurar na mão do Senhor. E quando você está feliz, não se diga muito ocupado, não, porque Deus é muito maior do que tudo que você está fazendo. Não, olha, eu sempre estudo muito, sempre trato, mas sempre tem que ter tempo para Deus. De nada vale a nossa correria se a gente não estiver focado em Deus. A gente tem duas opções. Eu estava também meditando nessa palavra. A gente pode ser como Eclesiastes, que está pensando na vida, correndo atrás do vento. Ou a gente pode ser como Caleb, viver na esperança de alcançar a presença de Deus. Quando Caleb, ele recebeu aquela terra, quando ele recebeu, ele não recebeu uma terra fácil. Ele recebeu o que ele já tinha recebido no coração. O Senhor vai honrar a minha fé. E o Senhor honrou a fé de Caleb. E aí eu penso assim, a gente não dá para ficar como um filósofo, o que é a vida, onde vamos parar, o que vai ser isso aqui, não adianta nada esse mundo, o Brasil está perdido. Não, a gente tem que ser como Caleb. A gente tem que perseverar, a gente tem que crer na palavra. E eu creio assim que o que eu quero falar, né, como agradecer essa intimidade, como agradecer estar com Cristo. O primeiro passo que eu acho que a gente pode agradecer é alinhar o nosso coração com o coração de Deus.
A gente precisa alinhar. Os meus anseios têm que estar em conformidade com os anseios do Senhor. Se o meu coração estiver alinhado com o Senhor vai ficar tão feliz como ficou com Davi. E Davi, o Senhor, ele não falou para Davi fazer a casa, mas ele gostou de como Davi teve iniciativa de fazer a casa do Senhor. E aí Deus dá um presente para Davi. Aí Deus fala com Davi: você vai ter uma dinastia para sempre. Seu reino não vai ter fim. A sua posteridade vai prosperar. E eu creio que quando Davi tem o desejo, automaticamente Deus também, a gente gera desejos em Deus. É isso que eu quero dizer. Quando a gente alinha o nosso coração a Deus, quando você, como estou vendo aqui o filho da Alice, tão jovem, quando ele começa uma vida com Cristo, o desejo do coração dele vai ser gerado no coração de Deus. E quando o desejo do coração dele é gerado no coração de Deus, a vida dele vai prosperar. Porque, como diz aqui o Senhor para Davi, eu te tirei lá do cantinho da malhada. Eu te tirei lá de onde você cuidava das ovelhas, para te colocar como príncipe. Ou seja, Deus descobre o seu talento. E quando Deus descobre o seu talento, ninguém te segura. Porque o Senhor vai te prosperar. O mundo pode ser contra, as coisas podem dar errado no início, mas as mãos do Senhor fazem prosperar a sua vida. E eu creio que esse é um ponto que a gente tem que pensar. O Senhor fala isso para Davi. Mas o que o Senhor fala no seu coração? Da onde Deus te tirou? Eu sei da onde Deus me tirou. Eu teria poucas chances de hoje estar com 2 faculdades, com pós-graduação, trabalhando na área que eu gosto. Teria poucas chances. A minha mãe era uma lavadeira, não ganhava nem um salário mínimo. Meu pai não me criou. A minha família não gostava de mim, a minha avó. E o Senhor me honrou. O Senhor tem me honrado. Então eu creio assim, como Deus tem falado ao seu coração. O que Deus tem colocado dentro de você. Alinhe os seus desejos com os desejos de Deus. Não deixe passar essa oportunidade de conhecer a Deus. Não deixa. A gente, é como eu escrevi na oficina, que eu tenho vontade, eu vou fazer, já coloquei, até registrei o domínio, Oficina Kairos. É tempo oportuno, tempo de Deus agir, mas você tem que querer, não adianta. Deus está pronto, mas e nós estamos prontos por querer de Deus? O nosso coração está alinhado com o coração de Deus? Ou a gente está achando que eu vou deixar passar, depois tem mais tempo, eu vou fazer depois. Quanta gente não vem na igreja porque acha que vai ter o dia seguinte, não é? Não, deixa para amanhã, depois eu vou. Mas alinhe o seu coração com Deus. Depois, segundo ponto da mensagem, o livro de 1 Crônicas, ele tem um teor sagrado, porque cuida da chegada da Arca da Aliança do Senhor em Jerusalém. Cuida da ordem e da alegria do culto a Deus. Trata da habitação de Deus no meio do povo. O propósito final de Deus é fazer morada no meio de nós. O Senhor faz morada no meio de nós. A Arca da Aliança simbolizava isso. Todo lugar que Israel ia, tinha o tabernáculo. O tabernáculo tinha a Arca da Aliança. E ali o Senhor se revelava para aquele povo. E a Arca da Aliança, Davi, ele preparou tudo para a construção do templo. Então, hoje eu entendo que a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é onde o Senhor habita. E aonde o Senhor habita, tem ordem e alegria. Tem a ordem do culto. Aqui no livro de Crônicas é muito bonito. O que eu mais gostei é que fala dos levitas, dos que têm a casa do Senhor, dos porteiros, eu levei Marcos. Tem os porteiros, tem os cantores, tem pessoal, os sacerdotes, mas é algo muito especial. Trate a sua igreja como algo especial, porque aqui está o Senhor. Trate a sua igreja com todo carinho, trata ela com zelo, trata ela com amor, porque aqui habita o Senhor. Se aqui tem palavra de vida, você vai se alimentar aqui. Se você não levar a sério o que você está ouvindo na casa de Deus, você está perdendo muita coisa.
Então, trate com muito zelo, porque Davi sabia das coisas de Deus. Davi sabia cuidar. Davi não ficou triste porque ele não ia construir uma casa para Deus. Ele ficou feliz porque ele sabia da promessa de Deus. Às vezes a gente fica tão frustrado. Deus não ouviu o que eu queria. Deus não respondeu a minha oração. Deus não fez o que eu queria. Não fique frustrado com Deus. É como eu falo sempre, mude o foco. Vê o que Deus está te dando. Mude o foco. Veja as graças de Deus na vida de vocês. Veja o quanto que Ele tem sido misericordioso. Não adianta ficar com lamúrias. Precisa mudar o foco. Se você não muda o seu pensamento, nada muda na sua vida. Isso é fato. O que eu mais trabalho nas terapias é mudança de pensamento. Você precisa mudar o pensamento. Se o pensamento continua com foco nas coisas ruins, difíceis, pesadas, você não consegue ver a graça de Deus na sua vida. E eu percebo até num culto que a pastora falou aqui sobre você, mesmo que você ainda não conquistou o que você queria, viva como se já tivesse conquistado. Quando você vive como se você já tivesse conquistado, o seu cérebro entende que aquilo já aconteceu. E se ele entende que já aconteceu, tudo vai começar a dar certo. Porque você vai atrair todas as coisas para poder você realizar o seu sonho. Mas se você ainda não consegue para ver o seu sonho realizado, você limita a ação de Deus. E tudo mudou no meu trabalho quando eu comecei a ver. Eu até cheguei aqui e falar com a pastora, eu quero pedir demissão. Eu vou pedir demissão. Eu não estou aguentando mais. Mas, milagrosamente, tudo mudou. Eu tenho as mesmas situações, as pessoas, mas o meu interior mudou, porque eu trabalho com todo zelo, mas eu estou investindo nas vezes que eu quero. Estou prosperando no meu sonho. Eu não estou focada nos problemas que eu vivia, estou focando no que Deus tem feito pela minha vida. Amém? Então, eu creio que o Senhor, Ele tem um propósito. E Ele não muda de ideia. Ele quer morar no meio do povo. Ele mora no meio do povo. Deus é tremendo, porque os deuses gregos, eles são todos distantes. O nosso Deus é presente. O nosso Deus muda história. O nosso Deus, ele não tem um ponto final. Você não tem mais jeito. Ele não tem um ponto final. Ele continua. Ele persiste. Ele nunca desiste. Amém? Ele tem um propósito. E quando se fala da Arca da Aliança, quando se fala do templo, a casa de Deus é onde ele habita. Você é a casa de Deus. Cuidado. O que está habitando dentro de você? Porque a palavra diz que o Espírito Santo se entristece. Quando o Espírito Santo se entristece, ele vai embora. Ele não te bate, ele não te joga na parede, ele não diz que você é a pior pessoa do mundo, ele não te ofende, ele vai embora. Ele fica entristecido. Não permita a intimidade com Deus, começa na busca do Espírito Santo. Traga ele de volta, se ele foi embora. Fala, Senhor, eu te convido a voltar. É como eu vi hoje um louvor do Mike Schmidt de manhã, ele fala, devolva-me a ti. Devolva-me a ti, eu quero ser o Senhor. Traga-me de volta. Eu creio que ele quer. A questão é se nós queremos trazer ele de volta. Amém? O terceiro ponto que eu quero destacar é que quando a gente fala do templo, quando a gente fala da casa de Deus, a gente tem que ter consciência da natureza de Deus e consciência da vontade de Deus. Não há religião fora de sacrifício, oração e o sangue derramado. A gente precisa ter consciência de Deus. Não dá para misturar profano com sagrado. A casa de Deus é a casa que tem que ter zelo. Nós temos que ter zelo pela nossa casa. Nós temos que cuidar da nossa casa. A gente não pode deixar entrar qualquer porcaria. A gente não pode deixar entrar qualquer pornografia. Por quê? Porque é zelo pelas coisas do Senhor. E a gente tem que entender, temos consciência de Deus. Ele é todo poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. A gente ele fica tão pertinho da gente que a gente perde a consciência de que é Deus e somos seres humanos.
vezes, né, a gente fica tão próximo que a gente até esquece, mas as coisas de Deus têm que ter zelo. Fora disso, só há uma religião vazia. Eu não posso viver só pela liturgia vazia, eu tenho que ter consciência de Deus. Então, 3 coisas importantes. Coração alinhado com o Senhor, os seus desejos sejam compatíveis com os desejos de Deus. Saber que o Senhor quer fazer morada, o Senhor quer estar perto, e a gente tem que ter a consciência da natureza de Deus. Mas, de maneira prática, o que a intimidade com Deus traz? O que vocês acham que a intimidade com Deus traz? Sim? Você falou alguma coisa? Fala algo. Conhecimento. Intimidade com Deus traz conhecimento de Deus. O que mais? Relacionamento com Deus. Oi? Dedicação. Eu acho assim que, eu até brinco com o Marcos, tem momentos que a gente está só love, né? Tem momentos que a gente está distante do outro, a gente mal fala com o outro, e tem momentos que é só love. Quando a gente está com Deus, a gente está só love. Você acorda pensando em Deus. Você almoça pensando em Deus. Você dorme pensando em Deus. Fala, Senhor, como é bom viver contigo. Bem, assim, quando a gente está com a nossa família, quando a gente está feliz com a nossa família, a gente fica feliz quando amanhece, a gente fica feliz quando partilha a mesa, a gente fica feliz quando chega a noite. Assim também é com Deus. Quando a gente está com relacionamento com Deus, a gente está só love. Só love. A gente está num momento feliz. As pessoas nem conseguem entender como você está tão feliz. Mas quando você está buscando a Deus, você está feliz. Bem, e a gente, eu vou escrever aqui, Deus se torna visível na comunidade, tornando-o um abrigo seguro e acolhedor. Deus é percebido pelas pessoas. Aí a gente tem a igreja de Atos, quando Deus se faz presente, as pessoas reconhecem. Por quê? A igreja ela é permeável a Deus, ela deixa Deus agir. E a igreja fica a serviço da comunidade. A gente precisa irradiar Deus. Como é que a gente irradia Deus? Como é que a gente consegue mostrar Deus para as pessoas? Amando as pessoas. A gente mostra Deus para as pessoas quando a gente se importa com as pessoas. Quando a gente irradia ternura, calma, amplitude, liberdade, amor, paz. A gente precisa irradiar Deus. Olha para você. O que você está irradiando? Você está irradiando Deus? As pessoas olham para você e dizem, como o seu Leí falou hoje na escola dominical, ele está indo todo dia caminhar. As pessoas não se falam na rua, né? O seu Leí está dando bom dia para todo mundo. Ele está irradiando Deus. Ele está agradecendo o dia. Ele está, bom dia. Ele fala com as pessoas estão enxergando Deus na vida dele. Quando você fala com uma criança com ternura, quando você tem paciência com o outro, quando você respeita o idoso, você se preocupa. Eu morro de medo de idoso cair no ônibus. Eu fico querendo segurar. Quando ele está passando na roleta, eu fico, Senhor, segura esse idoso, Pai. Segura, cuida, Pai, que ele chegue bem até aqui o final, que ele consiga soltar bem. Por quê? Porque a gente se preocupa com o outro. Quando você se preocupa com o outro, você está irradiando Deus. Quando você consegue ter uma fala boa para o outro, quando você consegue abençoar a pessoa que está do seu lado, o Senhor te abençoe, vai com Deus, Deus te proteja, o Senhor vai te dar vitória, você irradia Deus. Como diz a palavra, o mundo carece da revelação dos filhos de Deus. A criatura geme, esperando a revelação. Quando você não tem um discurso vazio de Deus, quando o seu discurso não é só teórico, mas o seu discurso é prático, você mostra fé, você busca Deus. Você só tem intimidade com Deus se você vive buscando Deus. Porque Deus está presente, mas você precisa buscar.
Se você fala com Deus hoje, só vai falar no domingo que vem, está muito distante. Mas se você consegue todo dia buscar a Deus, Deus está pertinho de você. E quando você busca Deus, as coisas acontecem, você não fica maldizendo. Puxa vida, por que eu perdi aquele negócio? Por que eu desmarquei com o meu cliente? Por que deu errado? Não importa. O Senhor vai te abençoar de qualquer jeito. Toda vez que acontece alguma coisa diferente, eu penso, o Senhor proverá. Se não veio dessa pessoa, vai vir de outra. Se não veio da outra, eu vou conseguir pagar minhas contas com o que eu vou ganhar. Mas o Senhor proverá. E eu começo a entender que tudo acontece em consonância com a vontade de Deus. O meu dia a dia não é o meu dia a dia atípico, mas é o dia a dia orientado por Deus. E por último, Deus está vivo. A gente viu muito filme, né? Deus não está morto. Deus está vivo. Deus pulsa, Deus atravessa as nossas histórias, Ele permeia o nosso dia a dia. Somos os braços e as pernas do Senhor. A misericórdia, o amor, o perdão, a graça de Deus alcançará o homem por meio da igreja. Seja capaz de se importar. A igreja só alcança o mundo se ela se importar com o mundo. Uma pastora falou na palavra da sementeira, eu tenho que parar de olhar para a crise, eu tenho que olhar para o outro. Quando eu começo a abençoar o outro, eu sou abençoado, porque a provisão do Senhor chega. Amém? E é tempo de intimidade com Deus. Como eu disse, né? Nos momentos difíceis, respire Deus. Nos momentos fáceis, suspire Deus. A vida é como um jardim. Até eu li no livro, fala sobre isso, que quando Deus pensou no mundo, Ele pensou no jardim. Porque o jardim é uma imagem da beleza, da harmonia, do amor e da felicidade. E eu creio, assim, Deus tem me permitido trabalhar dentro de um jardim também. Eu trabalho num lugar que tem um jardim maravilhoso. E aí, fala, Senhor, vou para o jardim, vou orar, vou louvar, vou agradecer. E nós somos o jardim do Senhor. Nós temos que emanar beleza, harmonia, amor e felicidade. Porque se a gente consegue emanar tudo isso, a gente está emanando Deus. Amém? E é dia de festa. E a nossa festa, ela é eterna. Porque na casa de Deus, a festa é eterna. Então hoje, se predisponha a louvar a Deus, se predisponha a buscar a Deus, a se debruçar, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero te conhecer, eu quero fazer a tua vontade. É como a Belalma cantou, quando eu ouço a voz do meu amado, eu tenho que abrir a porta. Quando eu sinto o cheiro das mãos do meu amado, eu preciso abrir a porta, porque eu não posso perder essa oportunidade de buscar a Deus, amém?